Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite, Roberto. Vamos para mais uma aula aí da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração industrial. Bom, na aula passada, eu estava os desvios do ciclo real, né, o desempenho do sistema de refrigeração industrial e alguns experimentos que o pessoal fez, né, com relação ali ao rendimento, fazendo algumas variações, né? Então, se acreditava ali, por exemplo, que com relação à temperatura de evaporação ali, fazer um distanciamento entre a pressão da linha de baixa e a linha de alta, acreditava que tinha uma relação de aumento da eficiência, só que foi provado o contrário, né? Na verdade, a gente tem uma menor eficiência, né? Quando a gente faz uma distância maior entre a pressão de alta e a pressão de baixa, no caso, a pressão da evaporação. Por quê? Ó? Então, o que que eles fizeram? Fixaram aqui a temperatura de condensação a 40 graus Celsius, né, na pressão de alta, e aqui foram diminuindo aqui a 5,5 graus a temperatura de condensação e, por consequência, a pressão também de baixa. Bom, então eles viram que faria duas coisas. Primeiro, essa distância aqui faz aumentar o trabalho do compressor, ou seja, o meu compressor diminui sua eficiência, então ele trabalha mais, gasta mais energia. E ao mesmo tempo que aqui, ó, afasta o ponto aqui, afasta aqui o ponto, ó, da saturação de líquido. Ou seja, a gente sabe que no diagrama de Mollier, dentro dessa área aqui, onde tem a mistura líquido e vapor, e quanto mais para a direita aqui, mais vapor e menos líquido. Ou seja, então aqui, ó, de certa forma, a gente aumenta a quantidade de vapor de flash. E a gente sabe que o vapor de flash, quando passa pelo evaporador, ele vai ter somente troca de calor sensível, que é uma parcela muito pequena de calor que é retirado, né? A eficiência mesmo do evaporador é quando ele faz a troca de estado, né? Ele passa de líquido para vapor, ou seja, ele vaporiza. Se eu vaporizo, beleza. Se eu vaporizo ali, eu vou ter uma grande quantidade de calor ali, eu melhoro a minha eficiência térmica. E se eu tiver uma grande quantidade de vapor de flash, aí justamente quando eu diminuo ali a troca térmica do meu evaporador. Então, de fato, a eficiência aqui, ó, é muito menor. Então, por exemplo, se eu tenho uma maior temperatura de evaporação, eu vou ter um diferencial de temperatura menor entre o fluido e o meio de resfriamento. Então, se eu fizer o contrário aqui, ó, diminuir, eu vou ter uma diferença menor. Então, para corrigir nesse caso, eu vou utilizar agora um evaporador muito grande. Então, o evaporador começa a ter uma área muito grande para poder ter essa compensação. Só que, claro, né, se eu aumento o meu trocador de calor, isso quer dizer o quê? Aumento no meu, né, no meu custo ali, né, no meu custo dos equipamentos. Que justifica, né? Dependendo ali, justifica esse investimento. Bom, então essa economia é justamente porque é possível a gente obter essa mesma quantidade de frio com a menor potência mecânica, justamente a relação lá do COP, né? Então, por exemplo, como essa potência é obtida por meio da conversão de energia elétrica, então, sistemas com maior temperatura de evaporação, né, vai consumir menos energia. Então, é importante justamente fazer essa análise financeira para ver se vale a pena o investimento ou não. A mesma relação eles fizeram também é, com relação ao condensador, né? Ou seja, fixaram ali a temperatura de evaporação e foram aumentando de condensação. E também da mesma forma, né? Então, diminuía, né? Então, pelo mesmo fator ali do compressor, você aumenta o trabalho, aumenta o consumo de energia, né? E claro, você extrapola ali a própria capacidade do compressor, né?
E se a gente também tem menor temperatura de condensação, da mesma forma para o evaporador, vale para o condensador. Então, se a gente tem menores temperaturas de condensação, vai implicar um diferencial de temperatura menor entre o fluido refrigerante, ou seja, aquele que está no interior do condensador, e o meio externo, seja por água, ar ou ambos. Então, a gente reduz a capacidade de dissipação de calor do condensador. Então, a gente precisa, então, uma maior área de troca térmica para melhorar justamente a eficiência. Só que isso, então, né, implica em custo maior, custo inicial maior. Então, justamente, tem que justificar da mesma forma que lá para evaporação. Bom, se a gente fala do sistema de refrigeração industrial, a gente está falando da amônia. Então, é o fluido que a gente mais utiliza na indústria. E o superaquecimento na saída do evaporador, assim como o subresfriamento na saída do condensador, também afeta o desempenho do sistema. Só que em menor intensidade se a gente comparar com as mudanças nas pressões do ciclo. Isso no caso da amônia, né? Então, a Eletrobras, né, conduziu um estudo mostrando que o aumento do superaquecimento na saída do evaporador operando a amônia acarreta uma sensível redução do COP. Então, nesse caso, qual que é a solução? Utilizar separador de líquido, instalação que opera a amônia. Então, na saída do evaporador, eu vou utilizar um separador de líquido. E o aumento do subresfriamento na saída do condensador, né, isso também da amônia, promove a elevação do COP, né, da minha eficiência. Então, isso foi feito justamente uma análise por uma empresa do setor alimentício para melhorar o desempenho, que é a eficiência energética, né? Então, é tudo que a indústria almeja ali, né? É fazer o mais, né, com menor efeito de energia, para diminuir seus custos, né? Bom, e falando um pouco aí sobre os equipamentos, né, as instalações que a gente tem aí, né, as frigoríficas industriais, a gente tem os fabricadores de gelo, né? Então, por exemplo, na refrigeração industrial, a gente tem o gelo em cubo, né, as escamas, as barras e os tubos. O gelo em cubo vai ser basicamente composto ali pelo ciclo de refrigeração convencional. Né? Eu retirar ali, no caso, o meu material é a água, é o quê? Retirar o calor da água e transformar ele em gelo, né? Então, independente do seu formato ali. No caso, o gelo em cubo é o formato do cubo, né? Joga ali a água, ele retira o calor da água e ele congela, vira o gelo. Então, aqui, né, de uma forma seriada, né, o que que ele faz? Ele vai jogar uma bomba de água, vai jogar a água continuamente na água sobre a superfície do evaporador, né? Então ele joga ali onde vai jogando na forma e vai sendo formado. Aí o meu cubo de gelo atinge o formato final, né? Então encheu ali, desliga a bomba, né? Para de alimentar ali a água, aí vai acionar o degelo do equipamento. Então o que que é o degelo, né? Então a gente sabe que assim, de certa forma, o gelo foi uma espécie de cola, né? Faz ali, tá aquela colada, né? Então, para degelar, eu vou passar um gás quente ali para desprender o bloco de gelo. Só que esse gás quente que eu passo ali, ele vai, vamos dizer assim, ele vai fazer uma parte desse bloco de gelo. Então, o bloco de gelo ele vai sair com um tamanho menor daquele que é do própria forma, né? Você vai ter uma certa perda nesse caso, né? Vai ter ali já que eu preciso fazer esse degelo. Então, é uma camadinha de água ali que vai ter que fazer para desprender ali, né? Aí depois retoma o ciclo novamente, enche de gelo, desliga a bomba, né? Atingiu ali o nível, desliga a bomba, faz o degelo para o gás quente, o próprio gás quente vai ter esse degelo, retira aí, refaz o ciclo, né? O gelo em escama, né? Ele é pela aspersão de água, então vai aspergir água ali, né? Sobre um evaporador cilíndrico, que é ácido inoxidável, né? Já que é um gelo que é para consumo, né? E ele é retirado mecanicamente de modo contínuo, por um elemento rotativo, né, no interior do evaporador no formato de escama. Então, nesse caso aqui, eu não preciso descongelar, né? Tem uma forma ali de raspar e retirar o gelo.
Então, com isso, eu consigo fazer um gelo com a menor temperatura possível, né? Então, ele vai ter a temperatura mais baixa, entre outros processos de fabricação do gelo, já que eu não vou utilizar o calor para desprender o gelo aqui. Eu vou ter o gelo subresfriado. E ele vai fornecer o gelo de forma automática e contínua em torno de 10 minutos após iniciado o funcionamento. Então, por exemplo, as escamas, né? Ela vai ter, se for formato de escama de peixe, ela vai ter um melhor contato com os alimentos a serem conservados e um resfriamento mais rápido. Geralmente a gente utiliza bastante ele no, nesses de pescado ali, né? De peixe fresco, né? A gente utiliza ali para mostruário ali. Deixa eu ver no Carrefour. No Carrefour eu vejo bastante, né? Aí tá aqui o ensinamento da rosca de corte de gelo. Então, é um corte ali, né, que retira o gelo. Então, justamente não precisa de um calor para desprender ou fazer um degelo. Bom, um gelo também em barra, né? Então a gente vai ter o gelo em barras, pode ser cilíndrica ali ou quadrada, prismática, né? Então esse tipo de gelo é um reservatório de grandes dimensões e vai ter uma solução de água e sal. Então, essa solução é esfriada por meio de evaporador do sítio de compressão de vapor, onde vai gerar o frio. Então as barras, né, não vai ser barras exatamente cilíndricas, vai ser levemente cônicas, né? Ela vai ser cheias de água e imersa no tanque de solução, né? Então é na solução ali que a água vai ser congelada, onde vai formar as barras de gelo. E, né, por ser uma barra pesada, não tem como fazer essa manipulação uma pessoa manualmente. Então ela é içada utilizando um talho, né? Seja ela manual ou elétrica. A gente vai ter o gelo em tubo, né? Então são tubos verticais, né? Vão ser tubos verticais frios, né? Cilíndricos. Então ela vai ser formada até que seja suficientemente espessa e vai ter o ciclo de desprendimento. Então um leve degelo ali para poder retirar. Então de certa forma você tem uma perca ali de volume de gelo, né? Já que não é retirado todo o seu conteúdo, ele, né? Até porque se você forçar, o gelo quebra, né? Vai ficar quebrado, uma parte fica retida ali. Então você tem que fazer esse degelo para poder retirá-lo normalmente. Bom, esses foram os fabricadores de gelo, né? Em algumas indústrias a gente precisa, né? Principalmente a área alimentícia que lida com alimentos frios, né? Congelados ou resfriados. E a gente também tem as câmaras frigoríficas, né? Que a gente utiliza, além da estocagem da armazenagem lá do comercial, para toda a cadeia, né? Desde a manipulação dos insumos até a estocagem e armazenagem do produto final. Então é justamente, né? Ele é câmara frigorífica, é para armazenagem, conservação, resfriamento, congelamento e manipulação dos processos, né? Caso haja necessidade. As câmaras vão ser pelas placas de isolamento térmico, né? Que a gente chama de isopainel, né? Então ela tem duas chapas finas de aço com o isolante entre eles. Para efeito de cálculo, a gente nem considera essa chapa, né, pela sua espessura com relação ao isolante, nem considera ali para efeito ali a resistência térmica para reter o calor ali ou bloquear o frio, né? Nem considera, só ali o isolante térmico. Geralmente ele é feito de poliestireno expandido, EPR, ou poliuretano expandido, ou também a chamada lã de rocha, né? A câmara aí que a gente tem, ó, e o isopainel, então para efeito ali essa chapa é muito fina, nem considera para efeito ali de cálculo de retenção ali da chapa, né? Bom, essas chapas vão ser montadas para fazer ali, né, a câmara, né? Então, compor paredes, teto e piso, né? Só que o piso não é feito desse material, né? O piso você vai ter ali você pode ter uma camada impermeabilizada para evitar principalmente umidade de entrar, que umidade para ter problema para infiltrar dentro da câmara fria. Vou ter que impermeabilizar e também isolar ela, né? E também para aguentar a movimentação, né? Então tem carga, a gente vai carregar cargas ali pesadas, na ordem de toneladas, vamos ter empilhadeiras que vai ter o peso do próprio pallet mais o peso da empilhadeira. Nós temos que levar em consideração aí. Bom, então a gente utiliza o rebite, né, para fazer a emenda entre as paredes e o teto.
né, e a fixação no chão também. E as frestas, né? Então, para evitar, por exemplo, essas festas aqui de calor e filtrar ou do frio sair, a gente vai utilizar o silicone, né? A gente utiliza o silicone para um melhor isolamento térmico, né? Se for necessário, você vai ter que fazer também, né, a rebitagem, ou se não fazer também a, a soldagem, né? Bom, outra parte crítica da minha câmara fria é as portas, né? Então, já que eu preciso fazer movimentação na entrada e saída de produto, a porta ela é um elemento crítico. Então, a porta ela tem que ser devidamente isolada, então vai ser praticamente a porta de uma geladeira, né? Então, vou ter ali a borracha, né? Vou precisar também de ter um painel ali liso de chapa para poder essa borracha agregar bem ali na chapa fina. E vou precisar da trava, né? Vou precisar de travar para evitar infiltração de calor, né? Tá vendo? Vou precisar desse marco madeira, acabamento de chapa para poder. E além disso, eu vou precisar também de fechamento, principalmente com trava para poder pressionar essa borracha ali, né? E, como diz ali, manter a pressão, né, para um melhor isolamento térmico do meu sistema, né? Então tem tá aqui, ó. Geralmente tem alarme também, né? Eu trabalhei na trabalhei no Atacadão, né, aqui de Goiânia, e o pessoal lá, vira e mexe, entrava e saía de produto, deixava a porta aberta, dava 10 segundos, era certeza que era aquela sirene igual aquela do Kiko lá, né? Uma ambulância, né? Igual aquele do Kiko, né? Oh, chato, menino do céu, o povo esquecia. Vez ou outra tinha bronca da gerência, tinha bronca do pessoal, porque o pessoal esquecia, né? Porque geralmente isso gera uma energia muito grande, né? Um gasto é muito grande. Você imaginar isso não só num comércio grande, mas numa grande indústria, impacta bastante, né? Bom, e além disso, nas câmaras frigoríficas, a gente também tem os túneis de congelamento, né? Então, onde as portas é fornecida com aquecimento das borrachas de vedação. Bom, já que os túneis de congelamento atingem uma temperatura muito baixa, para evitar que esse frio vá para a borracha e resseque ela, e vamos dizer, se ela endureça e fique quebradiça, você vai ter um aquecimento para manter a borracha de vedação, né? Sua temperatura normal de operação e ela isolar de fato, para evitar dano à borracha. E também a própria vedação do marco. E a questão da porta também é essa daqui, ó, a infiltração de ar quente e a movimentação do ar frio. Então o ar quente vem por cima, né? O que que acontece aqui, ó? Gera esse acúmulo de gelo, ó. E gelo a gente sabe que é problema, né? Principalmente ali ele vai funcionar como isolante, né? E também a movimentação do ar frio. Então, além da própria porta, alarme, a gente pode instalar também cortina de ar. Então, no momento que se abre, gera aquela cortina de ar que evita. E também a gente pode sempre ter a chamada pressão positiva. Pressão positiva a gente evita então o ar frio de sair e o ar quente de entrar. A gente mantém ali, né, para... Claro, essa infiltração aqui, ela não é 100% solucionada. Vai ter ali um momento, vai precisar fazer um degelo. Isso vai ser normal. Só que você evita ao máximo com algum tipo dessas soluções aí. Então, justamente aí, ó, a questão do ar quente, ó, estão utilizando cortina de ar. Cortina de ar também serve até para, né, evitar, né, a entrada de insetos, né, que também pode gerar algum problema no alimento, principalmente contaminação, né. Bom, e os detalhes construtivos das câmaras frigoríficas, né? Então, a gente utiliza aqui os evaporadores, né, com a ventilação forçada. Então, eu vou ter ali os ventiladores, né? Geralmente o ventilador é como se fosse o contrário, né? Tá virado para dentro, mas é de propósito isso, né? Bom, e os evaporadores, esse aqui da câmara frigorífica, ele é no dado de líquido refrigerante, principalmente se a gente estiver lidando com amônia. Então, é pelas bombas de amônia ou por ação da gravidade. Já que a bomba está amônia líquida ali, eu preciso de sistema de bombeamento para dar até maior pressão
e melhor troca de calor aqui, né? Se eu tiver um sistema de grande porte, onde eu utilizo sistemas de duplo estágio, né, utilizo ali os fluidos intermediários, vai depender então da câmara frigorífica e do regime de trabalho. Então, se eu estiver lidando com as câmaras de estocagem ou túnel de congelamento, é alimentado pelo refrigerante, oriundo de separadores de líquido sob baixa pressão e temperatura. E se as câmaras de resfriamento ou estocagem, os evaporadores de sala de manipulação de alimentos, né, que a gente tem ali, a gente chama de antessala, né? Então são alimentados de fluido refrigerante, oriundo do resfriador intermediário ou de resfriadores e separadores de líquido, salada em paralelo, né? Para atingir ali uma temperatura que mantém o frio, claro, não na temperatura de armazenagem, mas para a sala de preparação, até para não ficar em temperatura ambiente e ter o risco de contaminar o meu alimento. Então ali eu mantenho uma temperatura mais baixa na antessala, né? É aquela salinha ali que a gente manipula, seja para empacotar ou para, né, colocar preço, né? Geralmente tem aquela calhazinha ali, né, para o degelo, né? Então aqui geralmente tem um sistema de degelo, né, onde vai ter o condensado ali que é jogado para fora do processo, que é o gelo derretido, né? Então o meu sistema, né, quando tem aquele gelo que forma principalmente ali no evaporador, né, que é preciso ser evitado para eu poder melhorar a troca térmica e a diminuição de consumo de energia, eu vou ter então um sistema de degelo. Eu vou ter quatro tipos de degelo, né? Então eu vou ter o degelo por gás quente, né? Então vão ser válvulas, né, que vão ser instaladas ali na saída do compressor. Essa válvula vai ser feita por controle. Então, por exemplo, tem ali uma certa camada de gelo ali, né? Uma camada de aí pode fazer o monitoramento pela temperatura, por espessura, né? Qualquer outro tipo de medida. Esse sinal faz um set point ali, né? Uma temperatura ou qualquer coisa que seja ali, manda um sinal para essa válvula. Essa válvula vai desviar então aquele gás que saiu lá do compressor, vai desviar e jogar lá para o sistema de degelo. Ele vai passar quente, vai promover então o degelo ali do meu sistema, do meu evaporador. Atingiu ali a temperatura, aí ele manda um sinal lá para a válvula para falar, ó, fecha ali. Aí fecha, é aquele gás quente ali que passou, volta para o sistema, volta lá para o condensador e volta o ciclo, né? E degelado até um novo sinal, onde vai comutar a válvula e fazer ele desviar e assim por diante. O outro degelo que a gente tem é por aspersão de água. Então, utiliza-se água ali, né? Joga uma corrente descendente de água, geralmente uma água um pouco mais quente, para poder efetuar o descongelamento. Só que fica a água ali, uma coisa que não é tão bacana ali, né? Então, a gente não vê tanto essa aspersão de água sendo utilizada. A gente também vai ter o degelo por circulação forçada de ar. Então, eu vou fechar, né? Eu vou fechar a alimentação de fluido refrigerante no evaporador, seguido de acionamento da ventilação. Então, eu vou forçar o ar, o próprio ar ali. Então, no momento que eu paro de passar o evaporador, ou seja, eu não estou trocando calor, né? Ou seja, não está congelando nem resfriando. Aquele ar está mais quente, então aquele ar, de certa forma, vai degelar. Então, aquele ar mesmo vai, como se fosse só o modo ventilação, né? Tá só ventilando, né? O ar quente vai degelar, degelou, ele abre ali, né, e libera a passagem de fluido refrigerante. Aí vai climatizar, vai refrigerar, vai resfriar, vai congelar o meu alimento, né, os produtos que estão ali na câmara. E o degelo elétrico, isso aqui a gente utiliza bastante nos nossos refrigeradores frost-free também, né, em casa, né, os domésticos. Nesse caso aqui, são resistências elétricas, né, que vai ser instalado na superfície da serpentina, que quando acionada, né, então ali tem uma temperatura, nessa temperatura tem gelo, aí manda um sinal, aí liga a resistência. Aqueceu, atingiu a temperatura, manda o sinal, desliga, né, aí volta tudo ao normal, até o momento que vai de novo, e tudo isso aqui pode ser feito por controles, né? Controles de automação.
Bom, sobre as características operacionais das câmaras frigoríficas industriais, então, por exemplo, nos sistemas de climatização, né, então, por exemplo, sistemas de ar-condicionado, a gente precisa atingir o conforto térmico, geralmente retirando a umidade do ar, né, que a umidade é o que tem ali uma maior quantidade de, vamos dizer assim, calor a ser retirado. Então, tanto que fica ali um clima mais seco, né, que é gerado dentro do ambiente. Então a temperatura, claro, fica mais baixa, atinge o conteúdo, a carga térmica, porém fica bem seco. Só que para alimento, a gente está lidando com a câmara frigorífica industrial. Se eu fizer isso no alimento, o que eu tenho que fazer a tendência dele? Eu vou ressecar aquele alimento. Dependendo se eu ressecar demais, eu posso estar também propiciando ali algum tipo de invasão de micro-organismos. E também alterando qualidades, né, e propriedades do meu alimento. Então, dependendo do que eu estiver manipulando, eu preciso também ter a umidade igualmente controlada. Então, por exemplo, câmaras que trabalham no resfriamento ou armazenamento dos produtos resfriados é próximo a 0 graus e a umidade 85%, dependendo de 85, 70, mas tem que ser a umidade alta. Não posso retirar. Ou seja, não posso fazer aquele processo de resfriamento, congelamento, retirando umidade, já que eu preciso manter ele ali. Então, né, eu já não posso alterar essa umidade para não alterar justamente as propriedades do meu alimento. Se eu estiver lidando com um túnel de congelamento, né, então, por exemplo, se é de contato ou placa, se é estacionário, helicoidal, túnel de retenção, você consegue temperaturas até mais baixas, ali, em torno de menos 35 a 45 graus, né, se eu estiver lidando ali com refrigeração com amônia. Então, você consegue congelar de uma forma mais rápida e com a mínima perda de umidade, até porque esse congelamento é mais difícil, fica mais difícil com a umidade ali, né? Então, de certa forma, você precisa de um fluido que seja eficiente para resfriar ou congelar sem retirar a umidade. Por isso que é a amônia. Tem como você não tem um outro ali, né? Bom, e outra forma também é a condicionamento do alimento do interior, né? Então, por exemplo, nas câmaras de resfriamento, a gente tem ali em trilhos ou pendurais, ou seja, você não pode, por exemplo, cobrir a carcaça ou embalar ela, você tem que deixar ela exposta mesmo, até porque se você fizer qualquer um tipo de proteção aqui, ó, você pode estar criando um bolsão ali de micro-organismo, deteriorando a carcaça, ou também você pode estar aumentando a temperatura e não mantendo ela na temperatura ideal de conservação e também de umidade, de controle, né? Então isso também tem que é feito proposital. Mas por que essa carne fica assim? Não, mas tem um porquê, né? Não vou falar aqui porque não é, né, não é fora da minha alçada aqui. O pessoal da engenharia de alimentos tem mais propriedade para explicar, né? Por que fica em pendural, essa questão. Mas principalmente para manter características chamadas organolépticas e também qualidade, né, estrutural do próprio alimento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que tem um pendural, ou seja, eu tenho um alimento in natura, olha lá, ó, tem que ter umidade 100%, né, justamente para evitar o ressecamento superficial, né, que aí dá todas as alterações seja sensorial ou de qualidade do meu alimento. Bom, outra coisa que deve ser abordado também é a questão da rotatividade dos produtos. Então, toda a câmara frigorífica é a chamada filosofia FFO, que é o First In, First Out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, que é justamente o que? O alimento mais antigo no interior da câmara tem que ser o primeiro a ser retirado, porque se você não seguir isso, o que vai acontecer? Você pega o alimento novo e joga ele primeiro para ser retirado. O antigo vai lá, vai chegar no momento que ele vai se deteriorar, vai estragar, vai gerar contaminação. Aí é problemático, né? Aí já é problema. Então, eu estou perdendo alimento, estou desperdiçando, estou contaminando os outros, né? Então, sempre a filosofia first in, first out, né? Primeiro que entra, primeiro a sair. Bom, e sobre os componentes, né?
das câmaras frigoríficas, eu preciso então fazer o cálculo da carga térmica. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Tem aqui alguma dúvida, Roberto? Questionamento? Não? Só um minutinho aqui, ó. Verdade aqui, se eu fizer o exercício, se eu fizer, eu vou responder aqui a exercício de carga térmica. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Bom, então, para o cálculo da carga térmica, eu vou levar em consideração, né? Bom, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é o quê? Determinar, né, qual que é a espessura do meu isolante. Para determinar a espessura dos meus isolantes, eu tenho os valores comerciais, ou posso fazer isso também, dado as minhas condições iniciais e do meu projeto. Depois, né, tendo já, por que que eu preciso da espessura do isolante? Porque justamente essa primeira carga térmica aqui, ó, é a transmissão de calor pelas paredes, teto e piso, que é justamente a condução que vai dar pelo isolante. Então, a gente sabe que quanto mais espesso o isolante, melhor é, né? Ele vai reter mais o meu frio ali, vai ser mais difícil de infiltrar calor dentro da minha cama. Então, por isso que eu tenho já ter a noção, né, o dimensionamento da espessura do isolante térmico. Eu preciso também saber a carga térmica decorrente dos produtos contidos na câmara, então qual é o meu produto, né? Se é uma carne, se é um vegetal, se é misto, né? Se vai movimentação diária, quantidade.
Além disso, vai ter a carga térmica decorrente da infiltração de ar externo. Então, aquele ar externo que entra vai ter, você precisa saber qual que é a infiltração, principalmente da abertura e fechamento das portas de acesso. A carga térmica também decorrente de luz, né, pessoas e de outras fontes de calor. Então, tudo que é calor que eu preciso retirar, eu preciso considerar na minha cálculo de carga térmica. Bom, e a carga térmica, então, devido à transmissão de calor, ele é a diferença, né, diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno. E também, como eu falei, da condutividade térmica dos elementos construtivos da câmara, né, principalmente a espessura do meu isolante. Então, por exemplo, para câmaras frigoríficas instaladas em locais sem climatização ou controle externo, ou seja, vamos supor que a minha câmara fria está totalmente exposta ao tempo. Geralmente a gente calcula nesse cenário, né? A gente, vamos dizer, o pior cenário possível, mas nem isso que acontece. Geralmente a nossa câmera ela fica protegida, né? Ela não fica exposta direto, a não ser em casos ali de necessidade, aí a parede fica exposta e não tem como, né? Mas a gente leva sempre nesse caso, que é o quê? Os dados climáticos do verão. Então, minha temperatura externa é o pico, que é o clima de verão. Então, a gente tem aí das cidades, né? Como esse material foi feito na região sul, então, claro, eles vão puxar a sardinha para lado da região sul aí, né? Mas a norma tem todas as temperaturas, tanto de bulbo seco, bulbo úmido, como as temperaturas máximas. Bom, então, ó, por exemplo, para a espessura do meu isolante térmico, né? Então, por isso que eu falei, a primeira coisa é determinar qual que é a espessura do meu isolante. Então, a espessura do meu isolante vai depender da condutividade térmica do meu isolante, vezes a temperatura externa menos a temperatura da câmara, né, do interior da câmara fria, dividido por esse quociente. O que que é esse quociente? É a relação do calor pela área, né, que é a classificação do isolante térmico, que é feito aqui, ó, em 5 estados. Se ele for considerado excelente, esse Q sobre A é 9,3. Se ele for bom, 11,63. Se for aceitável, 13,96. Se é regular, 17,45. Se é ruim. Então, se você quiser fazer uma coisa superdimensionada, por uma questão, vamos dizer assim, de proteção ali, já tem até uma salvaguarda, coloque ele de regular a ruim, né? Aí você vai ter uma espessura maior, né? Que isso aqui, no caso, né, tudo vai depender também dos custos operacionais. Aí, se você, né, fez os cálculos lá no final, deu um valor muito alto, né, então aqui eu vou considerar ele mais baixo. Por isso que é bom, geralmente tem os softwares, né? Vou mostrar aqui o softwarezinho aqui, o Selector também, e outro também é a questão fazer a rotina numa planilha de Excel aí, né? Você já faz essa rotina ali de forma mais automatizada, né? Fica uma coisa ali, você só joga os dados iniciais, praticamente sai todos os dados já pronto, né? Tudo prontinho ali. Bom, e com relação também e também ó, esse autor aqui, ele falou que, por exemplo, aquele Q sobre A igual a 9,3 é um bom compromisso entre o custo inicial e operacional. Então, né, vai repetindo ali os cálculos, ali as considerações, esse valor aí é aceitável. E aqui são os valores de condutividade térmica para os isolantes térmicos. Então, tem do poliuretano expandido, do poliestireno expandido com essa densidade, o lã de vidro e a lã de rocha. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Vamos determinar a espessura do isolamento de isopainéis utilizados nas paredes e tetos de uma câmara de resfriamento de carcaças suínas submetidas às seguintes condições. Então, temperatura externa à câmara é 20 graus, temperatura no interior da câmara é zero e o isolante é o poliuretano expandido. Então, a condutividade aqui tabelada, né? Colocou um valor entre 0,18 e 0,28. Tem que converter então a unidade, né? Já que é quilocaloria por hora metro grau Celsius, vou colocar por watt metro grau Celsius. Então, eu divido isso aqui por 1,163.
Então, realizando a conversão, lá 0,023 watt por metro grau Celsius. Vou considerar aquela relação custo-benefício, né, que é o Q sobre A igual a 9,3 watt por metro quadrado. Vou jogar lá naquela fórmula da espessura do isopainel. Então, eu tenho a condutividade do isopainel, vezes a temperatura externa, menos a temperatura da câmara, dividido por aquela relação Q sobre A. Então, aqui 0,023 vezes 20 menos 0, dividido por 9,3. Chegou aqui a 0,049 metros, ou 49 milímetros de espessura. Geralmente é número redondo, então você tem uma espessura comercial de 50 milímetros. Atende a necessidade da câmara de resfriamento, conforme as minhas condições iniciais aí, né? Bom, o próximo que eu vou considerar agora é a carga térmica devido à insolação. Então, você vai ter que fazer isso para cada parede, né? Então, para cada parede você vai ter que fazer, porque é um ΔT, que é esse diferencial de temperatura aqui, ó. Então, por exemplo, o ΔT é a temperatura externa menos a temperatura da câmara mais o ΔT. Então, isso aqui sempre vai ser igual, porque as condições são as mesmas, e esse diferencial vai depender da parede. Então, por exemplo, se minha parede for escura, eu vou ter esse diferencial. Se for média é essa, se for clara, geralmente, né, a gente utiliza as cores claras, né, nas câmaras frigoríficas, né? Até porque as cores claras, elas têm uma maior reflexividade de luz solar, né, de radiação. Então, por isso que utiliza a cor clara. As cores escuras, elas têm uma maior absortância, a gente chama de absortância, né? Então, elas absorvem mais. Chama de absorbância, né? Absortância, absorbância, é um nome aí, já não... Bom, então com essas verificações a gente coloca, né, a carga térmica devido à transmissão de calor por paredes, teto e piso. Bom, então aqui, ó, para essa câmara frigorífica, a gente foi do exemplo anterior, vamos admitir que ela tem 5 metros de altura, 10 de comprimento e 5 de largura. Então a gente vai ter a taxa de calor por meio de paredes, teto e piso. Vamos desprezar a resistência térmica de piso de concreto e admitir que nenhuma deles sofre incidência de radiação solar. Então a gente vê o teto e piso, vai ter as mesmas dimensões, então é 2 vezes a largura e o comprimento, vai dar 100 metros quadrados. As paredes laterais é 2 vezes a altura e largura e 2 vezes a altura e comprimento, vai dar 150 metros quadrados. E a área total é 100 mais 150, 250 metros quadrados. Então aqui a gente acha o valor da taxa de transferência de calor, por essa fórmula aqui, né? Então é a condutividade do isolante dividido pela espessura, vezes a área, vezes o ΔT. Aí o ΔT, como ele falou que não tem nenhuma consideração com relação à radiação solar, então eu não preciso aplicar esse ΔT aqui. Então, aqui, para todo efeito, o que está considerando? Que minha câmara fria não tem incidência direta solar. Então, ela está, vamos dizer assim, protegida de alguma forma. Bom, e também a gente tem o cálculo de infiltração de ar, né? Então, esse cálculo de infiltração de ar é a entrada de ar quente e a saída de ar frio, né? Por meio de portas ou qualquer outra abertura. Bom, então ela é por dois fatores, né? A gente tem a chamada fator de troca de ar, né? Que expressa, né, o número de trocas de ar por dia, e ela é relacionada com o volume da câmara frigorífica, né? Então, vai me dar justamente por essa fórmula aqui, ó, que é 1,163 vezes o volume da câmara vezes o FTA e esse ΔH, ó, que é o calor cedido por metro cúbico de ar que entra na câmara. Isso também é, ó, tá vendo? Ó? E onde eu acho esse ΔH? Ó, tem esse apêndice aqui, ó, que ele relaciona a umidade relativa, né? Então, as condições de contorno do meu problema, a temperatura externa e a temperatura na câmara. Então, eu levo em consideração para achar esse ΔH. Então, vamos lá, voltar no exemplo, que é 1,163 vezes o volume da câmara, vezes SFTA, que é em relação ao volume da câmara, vezes ΔH, que é em relação à temperatura externa, a umidade relativa e a temperatura interna da câmara. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente aplicar. Ó.
Então, por exemplo, essa câmara frigorífica, qual que é a carga térmica para infiltração de ar externo, considerando que a umidade relativa ela é de 60%. Então, os dados são os mesmos, né? Então, temperatura externa de 20, a interna de 0. Pelo apêndice 1 lá, então ele achou o ΔH ó, de 12,3. Então, o que ele achou de 12,3? Então, ele pegou a umidade relativa de 60%, a câmara com temperatura externa de 20 e ela a zero. Então, a zero ali, ó. Deixa eu ver se foi isso aqui mesmo. Aliás, perdão, foi aqui, ó. Pegou 12,3. Na verdade, pegou essa aqui, ó. É 12,3. Então, tá vendo? Ele pegou esse ΔH aqui. Ah, bom, então ele achou 12,3 quilocaloria por metro cúbico. O volume da câmara, então é só multiplicar a altura, largura e comprimento, dá 250 metros cúbicos. Bom, e como não tem aqui na tabela o valor de 250 metros cúbicos, está entre 200 e 300, você faz a interpolação. Como está exatamente no meio, então vai ser aqui 5,5 o FTA, que é trocas por dia. Eu já fiz os cálculos, se quiser colocar na situação mais extrema aqui, pode, ou na mais baixa também dá na mesma. Isso aqui não dá rigor, não dá uma diferença tão absurda assim. Então, jogando na fórmula, então 1,163, volume da câmara, o FTA de 5,5, ΔH de 12,3 dividido por 24, eu tenho aí minha resposta em watts. Bom, o outro cálculo que a gente tem é o sistema de iluminação, né? Então, ele depende da potência das lâmpadas. Então, aqui são constantes, então é 10 vezes a área de piso, né? Então, a área do piso da minha câmara frigorífica vezes o tempo de operação de iluminação. Então, quantas horas por dia essa iluminação vai ficar ligada, né? Dividido por 24. Então, vamos considerar lá, ó, o meu sistema de iluminação durante a movimentação das carcaças, que é de 2 horas por dia, né? Então, são 2 horas de movimentação ali de iluminação. A área do piso é 5 vezes 10, 50 metros quadrados. Como é 2 horas por dia, então é 10 vezes 50 vezes 2 por 24. Então, 41,7 watts. A outra carga térmica da presença humana. Então, as pessoas também irradiam calor. Então, é calor que também precisa ser retirado. Mas por norma, né, segurança do trabalho, o cara tem que usar todos aqueles equipamentos de frio, sim, sem dúvida. Mas de qualquer forma, considera que esse calor está irradiando para dentro da câmara e precisa ser retirado. Então é 1,163 vezes 272 mais 6 vezes a temperatura da câmara, vezes o tempo de permanência das pessoas, né? Que é horas por dia, vezes o número de pessoas dividido por 24. Então vamos considerar aqui também o mesmo exemplo da carcaça no interior da câmara frigorífica e é realizado por 2 pessoas. Então lá, 1,163 vezes 272 vezes 6, a temperatura da câmara é 0, então aqui vai dar 0, vezes 2 horas por dia e 2 pessoas na câmara. Então, dividido por 24, dá 52,7 graus. A outra carga que a gente tem é pela carga dos motores, né? Então, por exemplo, os motores dos ventiladores de evaporador também têm uma carga a ser retirada, né? Dissipa calor. E ela é dado por essa forma. Então, é 763 por 24, que é constante. Isso aqui é o fator de conversão, né, de cavalo para watt, né? Vezes a potência dos ventiladores, potência total, vezes a eficiência, né, que é o rendimento do motor, vezes o tempo de operação deles, tanto que eles são ligados por dia, de horas por dia. Então, tem essa relação. Ó. Então, potência do motor, eu vou ter um rendimento ali, se for menor do que 1/4 é 60, então quanto maior o meu motor, melhor o seu rendimento ali. Ó. Então, vamos supor que no nosso exemplo, que a câmara frigorífica tem um evaporador, ele vai ter 2 motores de meio Cevesa. Então, meio Cevesa aqui, e ele vai estar operando 20 horas por dia. Então, qual que vai ser a solução nesse caso aqui, ó? Se é meio CV, então ele vai ter lá
um rendimento de 70%. E a potência é a soma de cada potência. Se eu tenho dois motores de meio, então eu tenho um CV total, né? Então é 736 vezes 1 vezes 20, dividido por 24 vezes 0,7, que vai dar então 515,2 watts. Então depois eu continuo a falar aí das duas últimas cargas aí, para dar um tempo. Então era isso que eu queria falar aí hoje, Roberto. Alguma dúvida aí, questionamento? Essa carga térmica aí eu tenho um pouquinho de dificuldade aqui, mas eu estou fazendo. Não, beleza. Qualquer coisa, a gente faz uns exemplos juntos aí. Que aí a gente vai. Porque tudo depende de Ok, consideração. É muito pela consideração aí, Roberto. Não tem aquele gabarito fechado. A gente fica meio assim porque não tem aquele gabarito fechado ali certinho, né? Mas é muito da consideração ali. Bom, então, não havendo aí mais dúvidas, vou finalizando aqui por hoje. Então, vou desejar a você, Alberto, uma boa noite. Bom, fique com Deus e até a próxima. até. Tchau, tchau.